Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Michel Augusto. Estamos aqui em mais um momento dos 5 minutos na história da pregação. E hoje nós vamos tratar do culto e a pregação a partir do desenvolvimento do século I da Igreja Cristã, que é representado por Jesus Cristo, seus discípulos e a fundação da Igreja. Bom, nós temos aqui no século I João Batista pregando no deserto da Judéia diante da proximidade do reino dos céus. É o que diz Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Nós, a seguir, a cena continua com o nosso Senhor Jesus vindo até nós, se fazendo carne, sendo tentado no deserto, iniciando o seu ministério na Galileia, com uma pregação misericordiosa, mas exortando, chamando ao arrependimento e convocando também os futuros pregadores do Evangelho, é o que a gente vê lá em Mateus capítulo 4. Santo Agostinho diz que, acerca do Sermão da Montanha, ele nos lembra que Jesus pregou a regra perfeita da vida cristã, porque de fato o reino de Deus ele não poderia ser vivido somente exteriormente. O reino de Deus deveria ser internalizado. De fato, o reino de Deus só será vivido da forma como deve ser vivido mediante a graça de Jesus Cristo. Não tem como nós chegarmos diante de Deus com os nossos próprios méritos, com as nossas próprias narrativas. Nós só conseguiríamos viver o reino de Deus a partir da graça do nosso Senhor. Nosso Senhor foi rejeitado, mas comprometido com a esperança que se consumaria com a sua morte e ressurreição. Ele tem uma promessa carregada de compaixão, mas ele não deixou de ser o pregador do arrependimento. A partir da pregação do nosso Senhor, o melhor conceito que poderíamos extrair é a pregação de Jesus é o mistério mais profundo do amor de Deus. A encarnação, a pregação, o ministério de Jesus é o mistério mais profundo do amor de Deus. É o que diz o Nouveau Amen. Bom, quando a gente fala de pregação, nosso Senhor Jesus e a relação com o culto, nós precisamos entender que, seja naquele culto que era desenvolvido antes de Jesus, o culto na sinagoga, ou no culto, ou na pregação de Jesus, ou na prática da leitura da lei dos profetas, feitas por Paulo, por exemplo, em Atos 13, 15, ou no culto sinagogal dos cristãos convertidos ao judaísmo, conforme Atos 2,46, a palavra era o elemento central do culto. Bom, sem ela, o culto não seria um encontro vivo e eficaz entre Deus e o seu povo. Sem a palavra, o culto, na verdade, se torna um monólogo, ou então um diálogo entre homens. Então, fazia parte de todo o bojo, de todo o conjunto dos elementos litúrgicos, como a leitura, a salmodia, a oração e a reflexão, a palavra do Senhor. Os textos paulinos, por exemplo, eram lidos e explicados nas comunidades missionárias. Quando a gente fala de culto cristão, nós precisamos entender que o propósito do culto cristão é glorificar a Deus e edificar a igreja. No culto, nós, os cristãos, temos que fazer de Jesus o centro, tendo a pregação da palavra e a celebração bíblica dos sacramentos como algo que vem em segundo plano. Nós nunca podemos transformar outros elementos substituindo ou colocando como principais, porque a pregação é a pregação de Jesus é a forma pela qual Deus pode agir, porque somente pelos méritos de Cristo Deus pode convocar os pecadores. Então, se você não prega o Evangelho, se a palavra não é o elemento central no culto, dificilmente, impossível Deus fazer alguma coisa pelo pecador. O tempo que nós vivemos talvez não seja tão favorável para desenvolver tudo aquilo que foi desenvolvido na história, mas nós estamos percebendo que está tendo um reflorescimento da pregação.
A história da igreja é uma história cheia de vindas, altos e baixos, mas nós estamos percebendo que a pregação tem voltado a pulsar nos púlpitos como elemento central daquilo que realmente é importante para nós. Pregar o Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos como aquele que tem o poder pelo seu próprio corpo, pela sua própria obra, pelo seu próprio mérito de nos conduzir à presença eterna de Deus Pai. No próximo vídeo nós nos encontramos. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.